Salve, salve, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 17 da playlist do sexto ano. E na aula de hoje vamos falar a respeito das expressões numéricas. É lógico que nós vamos falar de expressões numéricas envolvendo números naturais, que é o conjunto numérico que estamos estudando, e envolvendo as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Bora para a aula! Pessoal, olha só, coloquei na lousa 3 expressões numéricas, né? Um conjunto de números e operações que a gente tem que realizar. E para a gente não errar o cálculo de uma expressão numérica, nós precisamos observar 2 regrinhas básicas, tá? Estão aqui na lousa as 2 regrinhas que a gente tem que observar. E por que elas existem? Elas existem para a gente dar um padrão na resolução das expressões numéricas. Senão, cada pessoa poderia resolver de uma forma. Por exemplo, eu poderia vir aqui fazer 4 mais 3 e depois fazer vezes 2. O meu amigo poderia vir aqui fazer 2 vezes 3 e depois pegar o resultado e somar com 4, que são coisas diferentes, tá? Então, para tentar padronizar essa ideia da resolução das expressões numéricas, a gente precisa observar essas 2 regras, beleza? Bom, qual é a regra número 1? A regra número 1 diz o seguinte: ela é em relação à ordem das operações. A gente pode ter uma expressão com 4 operações aritméticas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente precisa conhecer qual é a ordem que a gente tem que resolver primeiro em relação a essas operações. Então, tá aqui, ó. Primeiro, resolvemos a multiplicação ou a divisão. Aquela que aparecer primeiro, tá? Eu posso ter uma expressão numérica com as 2 operações, a de vezes e a de divisão. Eu vou resolver aquela que apareceu primeiro. Tá? E depois, somente após eu ter resolvido as multiplicações e as divisões, eu vou resolver as adições e subtrações. Tá certo? Então, essa é a nossa regra número 1, que diz relação às operações aritméticas. Primeiro, multiplicações e divisões. Depois, adições e subtrações. Vamos resolver essa primeira aqui, ó. Aqui eu tenho uma expressão numérica com 2 operações, uma adição e uma multiplicação. Ah, agora é fácil, né, professor? Eu já sei que a multiplicação tem que ser feita primeiro. Então, vamos resolver a multiplicação aqui, ó. Quanto dá 3 vezes 2? Bom, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, vai ficar aqui 4. Vou copiar o 4 que estava aqui. Vou copiar o mais e vou resolver aqui. 4 mais 6. E agora a gente resolve o 4 mais 6. 4 mais 6 é igual a 12. Certo? Então, tá aí, resolvemos a nossa primeira expressão numérica. Uma bem simplesinho, bem fácil. Mas a ideia aqui era você perceber o seguinte: se eu tenho uma adição e uma multiplicação, eu não vou fazer a adição primeiro. Eu tenho que pular a adição e vou resolver a multiplicação, tá bom? Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Aí eu vou somar o 4 com o 6, que é o resultado da conta de vezes. Dá 10, né? Não 12. Ô, professor, tá doido, né? 10, né? Vamos corrigir aqui. Pronto. Bom, eu gosto de resolver a expressão numérica nesse formato de afunilamento, tá? Eu vou sempre copiando os números e as operações que eu tinha em cima e que eu não usei. Eu vou copiando na linha de baixo, tá? Eu gosto de indicar qual é a conta que eu estou fazendo, tá? Para eu não me perder. Eu acho que dessa maneira fica mais organizado o cálculo e fica menos fácil de você errar, tá? Vamos dizer assim. Você se organizando bem, a chance de acertar é maior. Olha só essa segunda expressão numérica. De novo, são 3 números, 2 operações, tá? Uma de menos e uma de divisão. E a gente sabe por onde a gente deve começar, né? Eu devo fazer 10 menos 6, correto? Não, né? Não é 10 menos 6 que eu vou fazer. Eu vou pular a subtração. Primeiro, né? Primeiro resolvemos multiplicações ou divisões. Aquela que aparecer, tá? Então, primeiro eu vou resolver aqui a divisão. Vou fazer 6 menos 3. Quanto que é 6 menos 3? 6 menos 3, professor, dá... Olha, nossa senhora, professor, tá... É 6 dividido por 3, né? Primeiro a gente faz aqui 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2, né? Então vamos lá. Então aqui vai ficar 10
menos 2. Tá certo? Então, ó, copiei o número 10 na linha de baixo, copiei o menos na linha de baixo e resolvi a divisão. 6 dividido por 3 é igual a 2. Agora que eu já fiz a divisão, agora sim a gente vai resolver a subtração, né? 10 menos 2 é igual a 8. Pronto. Então, está feita aí a nossa segunda expressão numérica. Agora, na terceira, que está aqui, ó, a gente tem um fato novo. Temos os parênteses. E a gente não viu a regra ainda em relação aos parênteses. Tá aqui a nossa regra número 2. Olha só, o que diz a regra 2? Ela é em relação à ordem dos sinais de associação. Sinais de associação, gente, são os parênteses, tá? Os colchetes, que é esse aqui, e as chaves. Beleza? Então, a gente vai ver depois expressões envolvendo todos esses sinais de associação. O sinal de associação, ele serve para quê? Para você indicar qual conta você quer que seja feita primeiro, tá? Então, de repente, aqui eu tenho uma expressão, ó, e dentro dos parênteses tem uma conta de mais. Então, esse sinal de associação serve para indicar que nessa expressão numérica, a conta de mais tem que ser feita primeiro, antes de qualquer outra coisa, tá? Então, essa é a ideia do sinal de associação, indicar uma conta que você quer que seja feita primeiro. Bom, então tá aqui, ó. Primeiro, resolvemos as operações que estão dentro dos parênteses, que é esse aqui. Depois, as operações que estão dentro dos colchetes. Colchetes tem esse símbolo aqui. E, por fim, as operações que estão dentro das chaves, tá? Então, a gente tem 3 sinais de associação. Vamos deixar para ver daqui a pouco eles. Vamos resolver, então, essa expressão numérica? Olha só, essa expressão ela envolve as duas regras, né? Se a gente tem sinal de associação, então a gente tem que dar prioridade para o que está lá dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver a adição que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho que respeitar a regra 2, né? Primeiro, resolvemos as operações que estão dentro dos parênteses. Vamos lá, então. 10 mais 2, 10 mais 2 a gente sabe que dá 12, né? Então, vamos resolver aqui 12. O restante da expressão, eu vou copiar na linha de baixo, ó. Vou copiar o 4, vou copiar a operação de multiplicação, a operação de divisão e vou copiar o 8. Pronto. Então, agora eu não tenho mais parênteses, porque eu já resolvi o que estava lá dentro. Vamos resolver o que agora? Agora a gente tem duas operações, a de vezes e a de divisão. Qual que a gente faz? Aquela que aparecer primeiro, né? Então, ó, primeiro resolvemos multiplicações ou divisões. No caso aqui a gente tem as duas, a gente resolve aquela que apareceu primeiro. Vamos lá, ó, 4 vezes 12, apareceu primeiro que 12 dividido por 8, né? Então, 4 vezes 12 dá 48. Aí eu vou copiar aqui o dividido e vou copiar o 8 também. Agora ficou 48 dividido por 8. E 48 dividido por 8 é igual a 6. Perfeito? Bom, então uma vez que a gente estudou já as duas regrinhas, em relação à ordem das operações e em relação à ordem dos sinais de associação, agora vamos trabalhar com bastante exercício, com bastante exemplos. Ok? Vamos pegar expressões um pouco maiores, né? 5, 6 operações, 7, 8 números. Bora? Vamos treinar então. Só, vamos lá. Vamos começar então com duas expressões aqui, ó. Repare que na primeira a gente não tem sinais de associação, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números e 1, 2, 3, 4, 5 operações, certo? Mas não tem parênteses, não tem colchete, não tem chaves. Vamos usar primeiro apenas a regra número 1, tá? Ah, e um detalhe, esse pontinho ele é um sinal de vezes, tá? Não vamos se esquecer. Bom, então a regra número 1 diz, o que diz a regra número 1? Primeiro a gente deve resolver multiplicações ou divisões, ponto, né? Ponto final. Então, ó, aqui a gente tem uma multiplicação? Temos. Temos uma divisão também? Temos também. Vamos fazer aquela que apareceu primeiro, tá? Então eu vou resolver o 4 vezes 5. É isso aqui que eu vou fazer, tá? Então, eu vou indicar aqui, ó, por essa setinha verde, o que eu vou estar resolvendo. Deixa eu contornar que apagou aqui. Bom, e o restante da expressão, professor? O restante você copia na linha de baixo. Pelo menos eu gosto de me organizar dessa forma. Então, aqui vai ficar assim, ó, 4 vezes 5 dá 20.
E aí a gente tinha o 52, o sinal de menos, o sinal de mais, o 10, a divisão, o menos e o 20. Pronto. Então, copiei tudo na linha de baixo e só fiz ali o 4 vezes 5. Ah, professor, agora a nossa expressão ela reduziu, né? Ficamos com 5 números e 4 operações. Exatamente. Ela vai se afunilando. A cada linha que a gente escreve é uma operação a menos, é um número a menos. Olha só, aqui agora na minha expressão eu tenho várias operações. Mas eu sei que eu devo fazer primeiro a divisão, tá? Então eu não vou fazer a conta de menos, nem vou fazer a conta de mais. Eu vou chegar aqui na divisão. Eu vou resolver essa divisão aqui, ó. Quanto é 10 dividido por 2? A 10 dividido por 2 dá 5. Então eu vou colocar o 5 aqui e vou copiar as outras coisas embaixo, tá? Então vem aqui, eu copio o 52, copio o menos, o 20, copio o mais. Aqui a gente já fez a conta, né? Copio o menos e o 20 de novo. Pronto. Agora a gente tem 4 números e 3 operações. Agora nós vamos fazer o quê? Se eu não tenho mais multiplicação ou divisão para ser resolvida, aí sim eu vou começar a fazer a adição e a subtração, tá? Na ordem em que elas aparecem. Então a gente tem aqui uma conta de menos, uma de mais, uma de menos. Eu sou obrigado a fazer a de menos que apareceu primeiro, tá? Então vamos fazer aqui 52 menos 20. Bom, 52 menos 20, eu vou fazer mentalmente, mas se alguém quiser, ó, pode vir aqui e montar a continha do lado, né? 52 menos 20, 32. Então aqui, ó, coloco 32, copio o sinal de mais, copio 5, copio menos, copio 20. Bom, agora ficou uma conta de mais e uma de menos. Então eu vou fazer aquela que apareceu primeiro, que é a de mais. 32 mais 5. Quanto vai ser 32 mais 5? Bom, 32 mais 5 é 37. Então ficou 37 menos 20. Vou colocar a resposta aqui, tá? 37 menos 20 vai dar um total aí de 17, né? Então essa é a resposta aí da nossa expressão numérica, 17. Beleza? Então essa expressão ela não tinha sinais de associação, a gente só teve que respeitar a regra número 1. Fizemos primeiro as multiplicações e divisões, depois fomos para as adições e subtrações. Agora, a segunda expressão que eu coloquei aqui, ela tem parênteses. E aí a gente sabe que uma expressão que tem parênteses tem que primeiro resolver as operações que estão dentro dele, certo? Aí, olha só, dentro dos parênteses, eu não tenho duas operações, uma de mais e uma de divisão. Então, eu volto na regra número 1. Eu sei que quando eu tenho adições e divisões, a divisão tem que ser feita primeiro. Eu não posso fazer 7 mais 8. Eu tenho que fazer 8 dividido por 4. Então, vamos lá. Vamos começar pela divisão que está dentro do parênteses. Quanto dá 8 dividido por 4? Bom, isso aqui é 2, né? Aí o restante da expressão, professor, copia. Copia o 4, copia o vezes, copia o parênteses, copia o 7, copia o mais, fecha o parênteses, o menos e o 26. Tá certo? Bom, eu ainda tenho os parênteses aqui, tem uma conta dentro dele. Então, eu preciso resolver esse parênteses. Então, a gente vai respeitar a regra 2, né? E vamos resolver o que está dentro do parênteses. Bom, aqui dentro a gente tem 7 mais 2. 7 mais 2 dá 9. Boto o 9 aqui. Olha só, eu não preciso mais escrever os parênteses, porque já acabou, né? Eu não tenho mais conta dentro do parênteses. Agora ficou só o número 9. Aí eu copiei o restante, copiei o 4 e o 26, o sinal de menos, de vezes, tudo na ordem em que estava escrito. Bom, a gente sabe agora que não tem mais parênteses, vamos pensar só na regra número 1, que diz que a multiplicação tem que ser feita primeiro, né? Então vamos fazer aqui 4 vezes 9. 4 vezes 9 dá 36. E aí ficou 36 menos 26. Vou colocar a resposta aqui. 36 menos 26 é 10. Beleza? Então já aumentamos aí um pouquinho o nível de dificuldade das nossas expressões. Vamos colocar agora, vou fazer mais duas expressões no nível um pouquinho mais difícil. Pessoal, olha só essa expressão que eu coloquei aqui, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações. E tem os 3 sinais de associação.
tem os parênteses, os colchetes e as chaves. Bom, nós sabemos pela regra número 2 que a gente deve começar a resolver a expressão numérica pelas operações que estão dentro do parênteses. E aqui dentro do meu parênteses eu tenho só uma conta, que é 45 dividido por 9. Então é por aí que a gente começa, né? Vamos começar fazendo a divisão então do 45 pelo 9, que dá 5, beleza? Temos que tomar muito cuidado para não errar essas continhas, né? Porque se a gente erra um número, ou copia errado um número, aqui na segunda linha já, nossa, vai chegar lá embaixo tudo errado depois, né? Então a gente tem sempre que copiar com bastante atenção e resolver com bastante atenção. Bom, eu fiz 45 dividido por 9, e agora? Agora eu copio todo o restante aqui, ó. Então eu vou copiar o 12, vou copiar o mais, as chaves, o 13, o menos, vou copiar o colchete, o 1, o mais, o 4, o vezes, aí o parênteses não precisa mais copiar, porque eu já fiz, vou copiar o 11, fecho o colchete, o mais, o 2 e a chave. Bom, então repare que os parênteses, eles já foram resolvidos. Agora a gente tem, né, respeitando a regra número 2, que resolver as contas que estão dentro dos colchetes. Então aqui dentro do colchete, ó, eu tenho 1, 2, 3 contas. Qual das 3 eu devo fazer primeiro? A de mais, a de vezes ou a de menos? É a de vezes, né? Lembra sempre da regra número 1. Multiplicações e divisões devem ser feitas primeiro. Adições e subtrações a gente faz depois. Tá? Então vamos lá. Ó. Vamos fazer o 4 vezes 5. 4 vezes 5, nós sabemos que é 20. Certo? Então vou colocar o 20 aqui, que é o resultado do 4 vezes 5. E o restante da expressão, o que a gente faz? Copia na linha de baixo. Então vou copiar o 12, o mais, a chave. Vou copiar o 13, o menos, o colchete. Vou copiar o 1, o sinal de mais, o sinal de menos, o 11, fecho o colchete, o mais, o 2 e a chave. Ah, professor, nossa, hein? É chato ficar copiando toda hora. Concordo com vocês, tá? Mas acho que é o jeito mais fácil de você se organizar e não errar, tá bom? Bom, agora a gente tem ainda o colchete aqui para ser resolvido. Dentro dele tem duas contas, uma de mais e uma de menos. E a gente sabe que a conta de mais e de menos, entre essas duas a gente faz a que aparece primeiro. Então a gente vai fazer aqui, ó, 1 mais 20. E 1 mais 20 é 21, tranquilo, né? Bom, e o restante da expressão, o que eu faço? Copia na linha de baixo. Então aqui a gente copia o 12, copia o mais, a chave, o 13, o menos. O colchete eu ainda tenho que copiar, porque vai ficar conta aqui dentro, né? Copio o menos, o 11, fecha colchete, o mais, o 2 e a chave. Estão percebendo que a nossa expressão está ficando cada vez menor? A cada linha que a gente escreve é o número a menos que a gente coloca e também um sinal de operação a menos. Pessoal, a gente ainda tem então aqui o colchete para ser resolvido, é a última continha que vai ter dentro dele. Então, na próxima linha, eu não vou mais precisar escrever o colchete, porque vão acabar as operações ali dentro. Vamos fazer então 21 menos 11, que dá 10, certo? E aí o restante da expressão eu copio. Então eu vou copiar o 12, o mais, a chave, o 13, o sinal de menos, o sinal de mais, o 2 e a chave. Bom, agora, né, obedecendo aí a regra 2, a gente sabe que as operações que estão dentro das chaves devem ser feitas primeiro. Então a gente vai resolver aqui dentro. E aqui tem uma conta de menos e uma de mais, e vou fazer aquela que apareceu primeiro, ok? Então primeiro a gente vem aqui e faz 13 menos 10. 13 menos 10 é 3. Aí eu ainda vou ter aqui dentro das chaves o mais e o 2, então eu preciso colocar as chaves ainda, certo? E fora tem o 12 e o mais. Bom, agora chegou a vez da gente eliminar as chaves. A gente vai resolver aqui 3 mais 2, vai ser igual a 5 e vai sair a chave fora. Então vai ficar 12 mais 5. E aí 12 mais 5 a gente sabe que dá 17, certo? Então tá aí, fizemos uma expressão numérica agora um pouquinho maior, um nível de dificuldade um pouquinho maior. Vamos fazer outra? Ó, uma sugestão, tá? Sempre que eu colocar uma expressão na lousa, pause o vídeo, tenta resolver, né? E depois dá play para verificar se acertou. Ah, e outra coisa que eu quero pedir para você, se você tá até aqui na aula, né, tá gostando da aula, então
deixa seu joinha aí no canal do professor, né? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. E deixa um comentário bem legal. Vamos lá fazer mais expressões. Pessoal, tá aí mais uma expressão pra gente, ó, repleta aí de sinais de associação, né? Com parênteses, colchetes e chaves, contas de mais, de vezes, de menos, divisão. Vamos lá, por onde a gente começa, né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por onde eu começo? Eu começo pelos sinais de associação, pelas operações que tem dentro do parênteses. E aí dentro dos parênteses eu tenho duas, uma de menos e uma de divisão. Eu sei que a divisão deve ser feita primeiro, então eu vou fazer 10 dividido por 2. E o restante da expressão, vou copiar tudo aqui embaixo, tá? Então aqui tem o 5 e vamos copiar o restante. Vou copiar o 5 que está aqui no início, vou copiar o mais, as chaves, o 11, o vezes, o colchete, o 56 e o menos. Também tem que copiar o parênteses e o 20, o sinal de menos. Agora aqui é o 5, né? Resultado da conta que a gente fez. Fecha parênteses, o vezes, o 3, o colchete, o menos, o 1 e as chaves. Beleza? Bom, dentro do parênteses ainda tem uma conta para a gente fazer e é ali que a gente deve trabalhar agora. Vamos fazer 20 menos 5. Quanto é 20 menos 5? Bom, 20 menos 5 dá 15, ok? Como não vai sobrar mais nada aqui dentro do parênteses, a gente não precisa mais escrever ele. Então, na linha de baixo, já não vai ter parênteses mais. Vamos copiar o 5 mais a chave, o 11 e o vezes, o colchete, o 56, o menos, aqui o 15 é o resultado da nossa conta, o vezes, 3, fecha, menos 1, fecha a chave. Bom, agora não temos mais parênteses, mas temos o colchete, e dentro dos colchetes eu tenho duas contas, uma de menos, uma de vezes. Qual que eu devo fazer primeiro? A de vezes, né? Então a gente vem aqui, ó, vamos fazer 15 vezes 3. Se eu não souber de cabeça, faz aqui do lado, tá? Ó. 15 vezes 3, 3 vezes 5 é 15, sobe 1, 3 vezes 1, 3, mais 1 que subiu 4, 45, né? Então vamos lá, coloco 45 aqui, o restante da expressão a gente copia. Copio o 5 mais a chave, o 11, o vezes, o colchete, o 56, o menos, aí o 45 é o resultado da nossa conta, fecha colchete, menos 1 e chaves. Ok. Agora, a gente ainda tem o colchete para resolver. Dentro do colchete tem uma conta de menos, e é essa conta que a gente vai fazer, né? Lembrando sempre da regra número 2. Primeiro eu faço o que está dentro dos parênteses. Já fiz. Depois faz o que está no colchete. Estou fazendo, tá? Vamos lá. 56 menos 45 vai dar 11, né? Vamos lá. 56 tira 45 fica 11. E o restante da conta eu vou copiar. Então vai ficar 5 mais 11 vezes o 11 que está aqui, menos 1, fecha, chave. Olha, eu não precisei mais escrever o colchete, né? Só coloquei o resultado. Bom, agora a gente tem aqui operações dentro das chaves. Tem a de vezes e a de menos. A gente tem que fazer primeiro a de vezes, certo? Então vamos lá, ó. 11 vezes 11. Por questão de tempo, eu vou fazer mentalmente que dá 121. Então aqui vai ficar 121. Aí eu tenho o menos 1 aqui dentro da chave ainda. Tá? E tenho 5 aqui fora e o sinal de mais. Então ficou 5 mais 121 menos 1. A gente deve primeiro efetuar a conta de menos que está dentro das chaves. Vai ficar 5 mais 120. E o resultado é 125. Beleza? Deu para entender mais essa? Então é isso, gente. Olha, expressão numérica é uma receita. Resolver uma expressão numérica é você fazer uma receita. Você tem ali duas regras e você tem que estar observando essa regra para estar resolvendo as suas expressões numéricas. As duas regras, tá? Lembrando sempre, né? Se a minha expressão tiver sinais de associação, primeiro a gente faz as operações que estão dentro do parênteses, depois as que estão dentro do colchete e depois as que estão dentro das chaves. E dentre as operações, primeiro a gente resolve divisões e multiplicações, né? Aquela que aparecer primeiro, e depois as adições e subtrações.
tá certo? Procure ser o mais organizado possível. Procure fazer com bastante atenção. Se você erra um numerinho aqui em cima, você vai chegar lá embaixo e vai errar também, tá? Consequentemente, você acaba errando. Preste muita atenção na hora de copiar os números na linha de baixo, para não esquecer de nenhum, para não trocar o sinal de operação, tá? Então, são dicas. Pessoal, é isso então. Eu tava falando aqui das dicas, né? Aí deu uma cortada porque acabou a memória do meu celular. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.